Olá pessoal, vamos começar agora o nosso quarto vídeo da disciplina. Esse vídeo é sobre a classificação dos planos, assim como as retas. Os planos eles possuem classificações de acordo com o seu posicionamento e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas agora. Bom, o primeiro tipo de plano é o plano mais geral, que é o plano qualquer. No plano qualquer, os dois traços do plano são oblíquos à linha de terra, então vocês podem ver aí na figura da direita que esse tipo de plano vai possuir os dois traços e nenhum dos dois está paralelo nem perpendicular à linha de terra. E nesse tipo de plano, a forma algébrica das coordenadas dele, do posicionamento, ela é dada dessa forma aqui, desse exemplo. Então você vai ter entre parênteses o nome do plano, né, nesse caso alfa, depois abre colchetes e aí você tem a abscissa do plano, que da mesma forma que no ponto vai ser a distância de um ponto zero definido até o encontro dos traços do plano, essa é a abscissa. Depois você vai ter a angulação do traço horizontal do plano, que aqui no caso é menos 150, porque está no sentido horário a partir da linha de terra. E depois você tem a angulação do traço vertical do plano, que também vai ser medido no sentido anti-horário. Então, por exemplo, o traço vertical ele está a partir da linha de terra no sentido anti-horário, então ele é positivo. E o traço horizontal está no sentido horário, então é negativo. Como eu já falei, os planos eles vão ter como nomenclatura letras gregas minúsculas, né, que por exemplo o alfa, e a gente representa o traço horizontal com alfa π e o traço vertical com alfa π', sempre dessa forma. O segundo plano que nós vamos citar é o plano horizontal. Então, o plano horizontal ele é sempre paralelo ao plano de projeção horizontal. Então, ele não vai ter traço horizontal, vocês podem ver aqui na épura, não tem traço horizontal, ele tem apenas o traço vertical, que é uma reta paralela à linha de terra. A forma algébrica da representação desse plano, ela vai se dar apenas com a cota do plano, que é o valor aqui de 5, por exemplo. Ele não tem afastamento, porque ele não tem traço horizontal, e ele é paralelo, então não tem angulação nem abscissa, não vai ter um encontro entre traços, porque esse traço vertical nunca vai chegar na linha de terra, então ele é representado dessa forma, apenas com o número 5 no final aqui da representação, ok? Em contrapartida ao plano horizontal, a gente tem o plano frontal, que vai ser paralelo ao plano de projeção vertical, então ele não tem traço vertical, ele tem apenas traço horizontal, e esse traço horizontal é paralelo à linha de terra. A representação algébrica desse tipo de plano, ela é dada dessa forma, então você não tem abscissa, você tem afastamento, que aqui, por exemplo, é de 5, e não tem cota. Então, a cota também é representada com esse E ao contrário e um traço. O plano vertical, ele vai ser um plano que é perpendicular ao plano de projeção horizontal. Então, ele sempre vai ter o traço vertical perpendicular à linha de terra, né, para que esse plano seja perpendicular ao plano de projeção horizontal. E ele vai ter o traço horizontal oblíquo à linha de terra. E aí, esse traço horizontal ele pode ter qualquer angulação, né? Que no exemplo ele tem 30 graus, mas ele poderia ter 60, 45. Ele só não pode ser perpendicular à linha de terra. A forma algébrica da representação desse plano é dada dessa forma aqui. Então, você tem entre colchetes a abscissa, que é a distância entre o encontro dos dois traços e o ponto zero, né? Que é definido também, da mesma forma que a gente fez com o ponto. Depois disso, você tem a angulação do traço horizontal, aqui no caso é menos 30 graus, porque da mesma forma que no plano qualquer, a partir da linha de terra, essa angulação está no sentido horário. E depois você tem 90, é sempre 90, porque o traço vertical ele sempre vai estar a 90 graus da linha de terra.
a não ser que esse traço vertical esteja para baixo da linha de terra, aí seria menos 90, né? Então você tem a possibilidade de ser mais ou menos 90 aqui. Mas quando o plano está no primeiro diedro, como aqui no exemplo, e o traço vertical está acima da linha de terra, vai ser 90. O plano de topo, ele vai ser perpendicular ao plano vertical de projeção, né? Então ele é como se fosse o oposto do plano vertical. Aí, nesse caso, o traço horizontal dele é que vai ser perpendicular à linha de terra, enquanto o traço vertical, ele pode ter qualquer angulação diferente de 90 graus, tá? A forma algébrica de representação é dada de forma equivalente à do plano vertical, mas, além da abscissa, você tem aqui no local do afastamento o ângulo de 90. Aí, nesse caso, vai ser menos 90, porque a parte da linha de terra é no sentido horário, né? Então, vai ser menos ou mais 90. Caso esse traço horizontal tivesse acima da linha de terra, seria mais 90. E, por último, aqui, a gente tem a angulação do traço vertical do plano, que vai ser 30, positivo, porque está no sentido anti-horário, a parte da linha de terra. Lembrando sempre da nomenclatura do plano, gente. Sempre vai ser uma letra algébrica, pode ser alfa, pode ser beta, gama e pi. Aí no caso da projeção vertical, pilinha, e no caso da projeção horizontal vai ser apenas pi, ok? Que é, na verdade, o traço, né? O traço vertical e o traço horizontal. No caso do plano, a gente não usa a terminologia projeção, a gente usa traço. O plano de perfil, ele vai ser um plano paralelo ao plano auxiliar de projeção, que é aquele terceiro plano que a gente desenha aqui atrás. Então, nesse caso, o traço vertical e o traço horizontal do plano alfa, eles vão ser perpendiculares à linha de terra, sempre. Então, sempre vai ser dessa forma aqui a representação desse plano. A forma algébrica dessa representação vai ser sempre dada pela abscissa do plano, e depois mais ou menos 90 graus e mais ou menos 90 graus, dependendo do diedro que o plano está localizado. Então, no primeiro diedro vai ser sempre menos 90 e depois mais 90, né? Porque é no sentido horário, então negativo, e depois no sentido anti-horário, então positivo. Mas poderia ser diferente dependendo da localização desse plano no sistema maugiano de projeção. O plano de rampa, ele vai ser um plano que é perpendicular ao plano auxiliar de projeção. Então, ele sempre vai ter dois traços paralelos à linha de terra, como vocês podem ver aqui na épora, tá? Então, ele não vai ter encontro desses dois traços. Eles são paralelos, então eles não se encontram nunca. Dessa forma, a forma algébrica de representação, ela vai ser... aqui está errado no exemplo, não é abscissa, não, porque não existe abscissa, já que não existe encontro entre os traços, tá? Então, aqui vai ser aquele ezinho ao contrário, como está aqui à esquerda, tá vendo? Depois, o afastamento desse traço, que vai ser 5 nesse caso, e depois a cota, também vai ser 5. Essa é a representação. Aqui eu coloquei um exemplo de um plano de rampa no segundo diedro, né? Assim como todos os outros planos, pode acontecer dele estar representado em diedros diferentes do primeiro. E aí, nesse caso, os traços vão variar. Então, por exemplo, aqui no plano de rampa, no segundo diedro, quando a gente for fazer a épora, ambos os traços vão estar localizados acima da linha de terra, né? Porque a gente tem que lembrar de fazer aquela rotação do plano horizontal. E aí, quando a parte aqui posterior do plano horizontal coincidir com a parte superior do plano vertical, esse traço vai estar localizado acima da linha de terra. Então, dessa forma que está representado aqui. E aqui, por exemplo, é um plano de rampa que também está no segundo diedro e que possui cotas e afastamentos iguais. Então, a cota é igual ao afastamento, né? Os dois têm valor de x. Então, quando essa rotação do plano horizontal é feita, vocês podem ver que o traço horizontal, ele passa a coincidir com o traço vertical. Então, sempre que a gente tiver apenas um traço, mas mostrando aqui pela nomenclatura que ele representa tanto o traço horizontal quanto o traço vertical, e ele for paralelo à linha de terra, isso é um plano de rampa, que está no segundo diedro e que vai ter cota e afastamento com valores equivalentes. Existe um tipo específico de plano de rampa que passa pela linha de terra do plano de projeção
do sistema de projeção mongiano. Então, aqui vocês estão vendo como seria esse plano de rampa no espaço e vocês podem ver que ele só vai ter um traço e esse traço está passando exatamente pela linha de terra. Então, a representação em épra dele ficaria da forma que está aqui embaixo, tá? E aí, nesse caso, a gente não tem como saber qual é a inclinação desse plano. Ela poderia ser qualquer inclinação. Então, nesse caso, é necessário que sejam fornecidas informações extras para a gente saber, de fato, qual é a localização desse plano no espaço. Existe um tipo de plano específico que são os planos bissetores. São planos de rampa que passam pela linha de terra e que cortam o diedro exatamente na metade. Então, por exemplo, esse plano vermelho é o plano bissetor, que vai cortar o primeiro e o terceiro diedro exatamente a 45 graus. Então, eles têm 45 graus com o plano vertical de projeção e com o plano horizontal. O plano azul, mesma coisa, ele corta o segundo e o quarto diedros a 45 graus em cada um dos lados, tá? Esse plano vermelho, ele é chamado de plano bissetor ímpar, porque ele vai cortar os diedros ímpares, né? O diedro 1 e o diedro 4. E uma característica desse plano é que a cota e o afastamento de um ponto que esteja presente nesse plano sempre vão ter valores equivalentes, já que ele está cortando na metade o diedro. Então, independente da localização no plano bissetor ímpar que você tiver um ponto P, você vai ter cota e afastamento com valores equivalentes, sendo que o traço do plano bissetor, lembrando que ele sempre vai estar passando pela linha de terra, tá? A gente está chamando de beta esse plano bissetor. E se você achar um beta I, é porque é o plano bissetor ímpar. Já no plano bissetor par, vocês podem notar que o traço dele é igualzinho o traço do plano bissetor ímpar. Só que no caso do plano bissetor par, o traço vertical, a cota e o afastamento do ponto P presente nesse plano, elas vão ser iguais, porém com sinais opostos. Então, a projeção vertical, ela coincide com a projeção horizontal desse ponto presente em qualquer local do plano bissetor par, ok? Assim, então, a gente termina a classificação dos planos, são 7 classificações, tá? Vou pedir para vocês olharem a lista de exercícios para praticarem, tentarem memorizar essas classificações, que são um pouco intuitivas, então não vai ter tanto problema, e a gente vai utilizá-las muito também ao longo do curso. É isso, pessoal, muito obrigada e fiquem bem!